Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem o teu reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Faça todos os seus atos na vontade divina. Coroa da Santidade, página 223. Tão importante quanto pedir o dom de viver na divina vontade, devemos sempre pedir a Jesus que faça conosco e através de nós e em nós o que estamos fazendo neste momento. Este é o plano de Deus com o dom de viver na vontade divina. Não que seja passivamente desfrutado, mas que seja usado para se tornar o princípio de todos os nossos atos, que antes eram meramente humanos e agora são divinizados. Isso primeiro serve como um exame contínuo de consciência ao longo do dia, pois Jesus não pode pecar e, portanto, tudo o que você faz é pecaminoso se for feito fora da vontade divina. A prática da presença de Deus é uma ótima maneira de entender essa realidade. Fazendo seus atos na vontade divina também tem uma grande semelhança e serve como um belo desenvolvimento de santificação do comum, como ensinado no caminho de Santa Teresa de Lisieux, bem como a espiritualidade de São José Maria Escrivá e Opus Dei. Mas não devemos deixar nossa consideração de Jesus agindo em nós parar simplesmente perguntando: isso é pecaminoso? Nesse caso, é melhor não fazê-lo, pois Jesus não poderia fazê-lo em mim. Permita que essa consideração permeie até mesmo os comportamentos que até agora foram sutilmente descartados como irrelevantes para a vida espiritual. Para verdadeiramente não é nada é irrelevante para a vida espiritual. Devemos aplicá-lo à postura, ao tom de voz, ao comportamento, ao vestuário, às conversas, o lazer, o comportamento e a atitude, tudo. Colocar o Senhor Jesus Cristo, mas sobre esse ponto será considerado na seção Conduta, do capítulo das virtudes deste livro. Então, ele está dizendo aqui, que claramente todos os nossos atos, por mais simples que sejam, a gente vai fazendo a vontade divina e nós não iremos mais pecar, nem venialmente, Não teremos pecados nem veniais, Porque tudo que nós fizermos na vontade divina, desde que você entregou a sua vida para a divina vontade, desde que você faz os atos preparatórios de manhã e atos atuais constantemente, você tem que compreender que sobrenaturalmente quem vive em você não é você mais. É Jesus. Jesus assume sua vida, os seus atos. Então, Jesus, ele viveu na terra e ele divinizou tudo que o ser humano precisa fazer para sobreviver. Maria também foi divinizando todas as ações como esposa, como mulher. Então, tudo está. Aí você vai falar para mim, mas então o sexo não é divinizado. Foi divinizado por Jesus por causa do sacramento que foi instituído do matrimônio, tá? Então, nada que Jesus fez se perdeu. Todos os atos de Jesus, todos os sacramentos que Jesus instituiu, tudo também faz parte do processo de divinização dos atos da nossa vida. A vida de Jesus inteiramente, ela foi vivida os seus 33 anos de vida foram totalmente para divinizar os atos do ser humano. Os choros, as lágrimas, os sorrisos, os momentos de gozo, os momentos de felicidade, os momentos de felicidade que você está vivendo com a sua família, de lazer, tá? Tudo que Jesus viveu, ele viveu na divina vontade. E ao ele viver, ele assinou embaixo: eu aprovo que o ser humano vá para uma festa de casamento e beba um pouco de vinho, dentro do equilíbrio. Eu aprovo, que o ser humano pode, viver um casal, ter uma família, ter os seus filhos, ter a sua casa. Eu aprovo, porque eu tive minha casa, eu vivi na minha família, com minha mãe, com meu pai, e eu disse que o que o Deus uniu, o homem não separa, que toda a vida nascida de um casal é filho de Deus, que pode ser batizado e ser liberto
do pecado original e receber, né, a graça santificante e tudo mais. Então, Jesus, ele divinizou tudo. Então, tá tudo pertinho, certinho, tá? Então, a gente não está fazendo pecado quando a gente está vivendo a divina vontade. Agora, se a gente estiver fora da divina vontade, a gente não estiver rezando, divina vontade reina na minha vontade diariamente, em todos os atos que eu estou fazendo, aí a gente está vivendo na humanidade nossa, nos nossos atos humanos. E aí os nossos atos humanos fora da divina vontade são pecaminosos. É muito prático, muito simples de entender. As nossas conversas, lazer, comportamento, atitudes e tudo mais. Aí ele fala para Luísa: o que eu peço a você é um espírito de oração contínua, o esforço contínuo da alma em conversar comigo, com seu coração ou com sua mente, com sua boca, com uma intenção simples. A torna tão bonita aos meus olhos que as notas do seu coração se harmonizam com as notas do meu coração. Sinto-me tão atraído por conversar com uma alma, com essa alma, que não lhe manifesto apenas a operação extra da minha humanidade, mas continuo manifestando algo da operação também ad intra da Santíssima Trindade, que a minha divindade realizou em minha humanidade. Então, além de você estar vivendo os seus atos humanos divinizados pelo toque da humanidade de Cristo, por ter vivido antes, né, para tudo isso, nós ainda recebemos o toque da divindade em nós. Então, esse falar com Jesus, essa manifestação sobrenatural de confirmações que nós vamos perceber, né, de Jesus ele confirmando para nós o que é correto tudo na nossa mente, o que é vontade dele, né, dando esse parecer dele para a gente sobrenatural, espiritual. Isso é constante, todos os dias. Você não consegue mais pecar. Dentro da divina vontade, se você faz alguma coisa dentro do seu temperamento irado, de repente, no momento que você se ira, né, já não é mais pecado, porque ele está dentro de você. Tá? O comportamento que você fizer, que você acha que você pecou, você vai e pede perdão, você vai, se coloca diante de Jesus humildemente, no seu nada, reconhece que você não pode fazer nada por si mesmo. À medida quando você acha que você pode fazer algo por si mesmo, aí é você saindo da vontade divina. Agora, quando você sabe que você não é capaz de fazer nada por si mesmo, que qualquer ato que acontecer, né, do seu temperamento natural, da sua natureza humana natural que foi criada por Deus, e que Deus criou tudo perfeito, Ele não criou nada desordenado, tá? Nada errado. Então, se nós temos algum temperamento difícil com as pessoas, é como o Padre Pio era, ele era difícil, mas Deus amou o Padre Pio do jeito que ele era, e ele se tornou um dos maiores santos do mundo, né? Então, a gente não tem que ficar questionando, que esse questionamento, essa dúvida é sair da vontade divina. A dúvida sobre essa realidade é sair da vontade divina. A dúvida é fruto do medo, o medo é fruto do pecado, o pecado é fruto do demônio. E é tudo fruto da vontade humana. Então, quando você questiona, quando você duvida, você está dizendo a Deus: você não é capaz de me fazer viver sem pecar. E isso é uma ofensa gigantesca para Deus. É uma ofensa gigantesca. Ele é capaz, sim. Ele pode fazer o impossível, porque você acha que, né, ele pode fazer, tá bom? Então, vamos lá. Então, pergunte-se: o que sua mente está fazendo normalmente? É recitar uma música mundana que está presa à sua cabeça? Fazer estratégias sobre finanças ou refletir sobre a lista de afazeres? É a expectativa de algum prazer físico próximo, por exemplo, a próxima refeição, a próxima reunião social, chegar em casa do trabalho, ir dormir, ou está planejando o próximo passo na carreira, preocupando-se com seus entes queridos, etc. Devemos dizer não a tais pensamentos constantemente, invadindo nossas mentes e corações. Em vez de deixar esses pensamentos invadir nossas mentes, devemos antes implementar maneiras práticas de garantir que estamos constantemente em um estado de lembrança, paz e oração. É renunciar, você vai viver renunciando à sua vontade humana a todos os momentos, tá? Manter uma boa companhia é um primeiro e óbvio passo. Eu acho que assim, eu prefiro até ficar sozinha. A companhia que eu tenho é com os conteúdos do Livro do Céu. Sabe? Companhia nem sempre ajuda, não, tá? Porque quanto menos você viver na tagarelice, melhor. É mais recolhimento, é mais estudo, é mais ouvir Jesus, ficar em silêncio. Jesus fala muito para Santa Faustina sobre esse silêncio.
Então a gente tem que procurar o silêncio constante, tá? É ficar com os pensamentos voltados para Jesus. E se você tem pensamentos negativos, tal, você vai e coloca o livro do céu em áudio e começa a ouvir o livro do céu, ou começa a ler o livro do céu, né? Você está trabalhando, tem como você ouvir alguma coisa no seu trabalho? Põe para ouvir o livro do céu no YouTube. E aí você vai alimentando a sua mente. Ou então você ouve a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vida de Jesus, ou a mística cidade de Deus. Então, aí você vai ouvindo essas histórias, ouvindo a história de São José e vai aprendendo como viver na divina vontade. Então, é assim que eu troco os meus pensamentos pelos pensamentos de Jesus. Faço isso constantemente, não fico sozinha, mas eu prefiro ficar com a companhia de Jesus. Tá? Constantemente, não acho problema nenhum em ficar voltada para Jesus. Tá? Tem um momento que Jesus vai exigir que você vá até as pessoas, mas aí é o momento que você vai obedecer Jesus por amor a Ele. Mas para Luísa, ele pediu claramente que ela se retirasse do mundo. E nós também temos que te retirar do mundo para poder viver a divina vontade. Do mesmo jeito que ela se retirou do mundo, a gente tem que se retirar do mundo para dedicar a ouvir o livro do céu, tá? É muito importante estudar o livro do céu para poder os atos da gente, né, serem totalmente divinizados. Porque é pelo conhecimento que a gente vai cada vez mais fazer atos mais concretos na divina vontade. Desligar a vaidade mundana também é essencial em todas as coisas. Diga a Jesus, eu confio em vós, tua vontade será feita. Sempre que você se encontrar com um momento livre, comece a rezar um terço, ou o terço da Divina Misericórdia, ou o terço da Divina Vontade. Reflita constantemente, com grande alegria, sobre as verdades da nossa fé. Enquanto você recita lentamente o credo, insistindo e apreciando nesta afirmação, tente orar pelo ofício divino. Você descobrirá que os salmos estão sempre em seus lábios e em sua mente ao longo do dia como resultado. É verdade. Simplesmente converse com Deus continuamente, falando com Ele a cada momento. É muito importante. Os atos na divina vontade é justamente você ir, né, e conversar com Deus sobre tudo que Ele está fazendo. Tá? Tudo que Ele está fazendo. Você está ouvindo uma notícia e você vai conversar com Deus. Por que essa notícia? Né? O que quer dizer dentro da divina vontade essa notícia que eu estou ouvindo? Você vai ver um material de conteúdo que Deus quer trazer para você, porque Ele traz. Né? E você vai sempre estar tentando entender o que Deus está querendo mostrar para você. Qual o para quê daquela situação. Sempre, gente. Constantemente, 24 horas por dia, não se desliga da divina vontade, só quando dorme. E mesmo dormindo, você está vivendo a divina vontade, que é também divinizado por Deus no momento que você dorme. Tá? Se você não dorme muito, na divina vontade é normal não dormir muito, tá? Então fica na cama, em silêncio, pensando que vai vir pensamentos divinos. E se não vir os pensamentos divinos, aí você busca o seu celular, coloca os pensamentos divinos do livro do céu, dos livros de Jesus, do Evangelho, né, da Bíblia, e começa a refletir. Ouvir a palavra de Deus nesse tempo, depois de ter lido o livro do céu, é o maior presente que tem. Nossa, que delícia que é ouvir a palavra de Deus, ouvir a Bíblia. Depois que você entendeu o livro do céu, depois que você está meditando no livro do céu, é um presente. Converse com Deus continuamente, falando com Ele a cada momento sobre qualquer coisa. Esforce-se para mergulhar na contemplação e meditação frequentemente. Isso é constante. Essas são apenas algumas sugestões. Você deve encontrar suas próprias maneiras de garantir que esteja verdadeiramente em um estado de oração contínua. Né? Aí tem um livro que a gente indica, que é do Roy Marin, né, do Padre Roy, e que fala sobre os 9 graus de oração. E os 9 graus de oração fazem parte da vida na divina vontade. A gente vai rezar todas as vias, tanto a via ascética, que é a oração oral, a oração meditada e a oração, né, afetiva. E daí depois tem a oração contemplativa, né, tem a oração de quietude, tem a oração de recolhimento e tem várias. Até a 9ª oração, que é de união mística. Então você vai rezar essas orações todas do jeito, né, que está ensinando lá. Não é meio complexo o livro, porque Santa Teresa d'Ávila, ela é muito complexa, o jeito dela falar, de se comunicar, mas dá para entender como fazer essas orações todas, tá? E é tudo misturado. Na vida na divina vontade, a 7ª morada ela é muito mais rápida para poder se alcançar, porque é Deus quem está vivendo em você
a sua vida. Você não vive mais a sua vida. Você renunciou à sua vida, você renunciou à sua vontade. Então é Deus quem vive em você. Então é muito mais fácil de você alcançar a 7ª morada, assim, mais rápido. Mas se você entrega de verdade a sua vontade a Deus e você lê todos os conteúdos do livro do céu, compreende todos, começa a colocar em prática tudo que você ouviu e leu, e aí você vai conseguir praticamente se desligar totalmente do mundo e viver essa realidade, né, de dar atenção para Deus 24 horas por dia. A vida na divina vontade, dar os atos na divina vontade, viver os atos da divina vontade é você viver para Deus. Você vai ser um espectador de Deus, um secretário de Deus, você vai ser um confidente de Deus. É você dar atenção para Deus, o tempo todo. Deus, ele quer a criatura. É o sonho dele, sempre foi o sonho dele, sempre foi o projeto. Você se torna parte, você volta à ordem para o qual você foi criada por Deus. E qual foi a ordem que você foi criada por Deus? Para ser amante de Deus. Então você ama Deus num grau tão grande, que você entra no 7ª morada no piscar de olhos. Por causa que você se apaixona por Deus e Ele se apaixona por você, e vocês dois se unam num casamento místico e não tem como mais se separar. O que Deus uniu, o homem não separa. A vontade humana não tem poder de se retirar. Jesus fala claramente, não tem chave, não tem porta de saída, só tem porta para entrar. Tá? Mesmo que você queira se afastar da vontade divina, alguém te convence que isso não é verdade, que isso é uma heresia, mesmo que você tente, você não consegue mais. Você não consegue mais. Tá? Primeiro você pode tentar fazer um trabalho melhor, oferecendo talvez para a salvação das almas e a libertação das almas santas do purgatório todo o sofrimento, irritação, né, que você sofre e os não gostos, né, que você experimenta durante o longo do dia. Isso é normal, isso vai acontecer, né? Jesus, ele também vivia assim. Então, tudo que Jesus vivia, os sofrimentos de Jesus, ele oferecia. Então, você ouvindo a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai saber como ofertar os seus atos na divina vontade, como Jesus. Então, nada se perde. Qualquer coisa negativa ou positiva que você viva, tudo se funde e se torna bom, se torna bem. Né, fazer o bem constante. Faça isso sem desculpas ou exceções e com a gratidão de ter a oportunidade de exercitar essa sua capacidade que novamente os anjos também nos invejam, o nosso potencial de poder sofrer por Cristo. Deus ama ao que dá com alegria. Faça um trabalho melhor de agradecer a Deus não apenas por tudo de bom que lhe acontece, mas também por tudo de ruim, na medida em que é o meio de crescer e faz parte de sua perfeita e permissiva vontade. Transforme todas as coisas em hábitos que se tornem uma segunda natureza. E todas as noites, antes de dormir, examine sua consciência e pergunte a si mesmo se você as alcançou durante o dia anterior. É normal, isso a gente não consegue deixar de fazer. O exame de consciência é constante. Você quer agradar a Deus o tempo todo, você é uma alma amante, né? Você começa a ser infundido com um amor inexprimível, que você nunca experimentou antes. É uma santificação dada pelo Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, que se funde em você. É uma coisa linda. A ordem de Deus se comunica pelo poder da criação. Você entende que você é criado por Deus e você nasceu para Ele, né? Então Ele consegue inebriar você com esse poder. Jesus consegue inebriar você com a notícia, né? Dizendo que você é amado, dizendo todo o processo que precisa acontecer para você entender isso. Então ele traz toda a notícia, ele é a palavra do Pai, e o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que se funde no seu coração e você fica totalmente amarrado, preso a Deus. É um presente de Deus maravilhoso esse dom de viver na divina vontade. Ninguém consegue sair mais quando entra. Então Jesus está nos convidando a realizar essa operação de dentro do nosso próprio ser. Sempre seja nosso primeiro esforço do dia, né? O nosso primeiro ato do dia é um ato da divina vontade. Amar a Deus e dizer para Ele: obrigado, Pai, por mais um dia. Seja feita hoje a tua vontade, assim na terra como no céu, que venha o teu reino. Eu quero dar a minha vontade humana sacrificada a ti, porque só para ti eu nasci, para ti eu vivo, para ti eu respiro, para ti quero ser totalmente, né, resposta das suas, né, do seu desejo, do seu fiat. Então, eu sou resposta do seu fiat, porque o Senhor criou o mundo para mim. O Senhor criou tudo que existe para mim, Pai. Eu fui criado para ti, então eu sou teu, eu sou tua.
É essa a realidade todos os dias de manhã. Dizer: eu te amo, Pai, porque você me fez, meu Pai, autor da minha vida. Eu só sou vivo porque o Senhor quer, Pai. Obrigado por esse presente de poder viver e respirar e poder dizer que eu te amo e viver tudo deste dia para viver a glória do teu nome, para poder dar a ti o reconhecimento que o Senhor merece. Eu sou resposta, Senhor, do teu Filho divino. É o maior presente que você pode dar. Só é a única coisa que Deus que deseja nessa terra é você. É você. Mais nada. Dê a Ele o que Ele quer. E Ele vai te dar tudo o resto. Né? Aquilo que Jesus falou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, se você dá a sua vontade para Deus, Ele não quer mais nada de você. O resto, Ele devolve tudo para você. Ele devolve sua felicidade na terra. Ele dá para você os bens que você quer. Tudo que você precisa para ser feliz, Ele dá. Desde que você consiga viver inteiramente 100% nessa dimensão de entrega total a Deus. Se você conseguiu ser a resposta que Deus quer, se você está conseguindo dar tudo que Deus está esperando de você, o seu nada, para que Ele possa te preencher, se você conseguir fazer isso, Ele devolve tudo para você. Tudo o resto. Ele devolve sua família, Ele devolve tudo como Ele fez com Jó. Ele só quer atenção. Só atenção. Reconhecimento. Louvor, agradecimento. E é diário, você não consegue ficar mais sem Ele. Você não consegue ficar sem Ele mais. Ele é o maior presente. Deus, Ele é o presente. O dom de viver na vontade divina é você ter Deus. Ele é o presente. Jesus diz a Luísa que Ele refez cada uma de nossas vidas durante seus 30 anos de vida oculta na terra. Essa versão reformada da nossa vida na divina vontade permanece suspensa em Deus, aguardando a nossa entrada na divina vontade para reivindicar os atos por nós mesmos, fazendo tudo o que fazemos verdadeiramente em sua vontade. Padre Iannuzzi explica como a retirada de Adão da vontade divina interrompeu dentro de sua humanidade e de outros seres humanos a formação do reino de Deus acima mencionado. Jesus assumiu uma humanidade como a de Adão e dentro de si incluiu um reino para cada criatura. Esse reino era composto de todos os atos divinizados que todos os humanos deveriam fazer se Adão não tivesse pecado. Esses atos divinos foram formados dentro da humanidade de Jesus, cuja vontade humana tomou posse da vontade divina e vice-versa. Pois os atos divinos de Jesus foram ordenados para a divinização da natureza humana e para capacitar as almas a realizar os mesmos atos divinos que ele realizou. De fato, desde o tempo da criação do homem, os atos divinos que Deus havia preparado para todas as almas e que aguardam sua atualização já estavam presentes no Filho de Deus e seu número estabelecido. E quando realizamos esses atos na vontade divina, Daniel escreve, formamos sóis que, embora pequenos em si mesmos, investem toda a criação com a luz e o calor do seu esplendor, assim como o sol que aparece pequeno em relação ao céu em que habita, dá vida a toda a terra. Esses sóis são formados por Jesus realmente fazendo em nós o que nós estamos fazendo. Portanto, quantas vezes você se lembrar ao longo do dia, seja lá o que você estiver fazendo, basta pedir a Jesus para fazê-lo com você, através de você e com você, para realizar em você o que ele realizou nos 30 anos de sua vida oculta em Nazaré. Pergunte a si mesmo, Jesus faria o que eu estou fazendo? Na maneira como eu estou fazendo? Se não, mude como você está fazendo, e assim você estará dentro da divina vontade. Talvez, neste momento, você simplesmente possa escolher uma atividade específica que realiza com frequência, como trocar fraldas, martelar unhas, martelar alguma coisa, limpar as unhas, digitalizar itens numa caixa registradora, lavar a louça ou o que quer que seja, e se comprometer a fazê-lo a partir de agora na divina vontade. Isso pode ser feito dizendo ou pensando antes da atividade. Jesus, desejo fazer isso junto com você na divina vontade e procedendo com
deliberação e espírito de oração. Você não precisa falar isso o tempo todo. Se você falar durante a manhã e durante o dia, você sempre consciente de fazer suas orações, né? Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, fazer que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. A Mãe Santíssima garante, você que fez a consagração mariana nos 31 dias com Maria na Divina Vontade, é ela que garante que ela vai fazer com a gente os atos e vai nos ordenar para fazermos os atos com Jesus, em Jesus, por Jesus, com ela. Então a gente não precisa ter medo, Nossa Senhora, ela cuida da gente. E eu vivo nessa consagração mariana constante à Divina Vontade. Sem ela você não consegue viver essa vida divina perfeita, tá? Precisa da ajuda da mãe, que viveu isso com Jesus perfeitamente e recebeu o depósito desses atos. Então, é ela quem direciona a gente para viver. Então, a gente precisa constantemente estar lembrando disso, não precisa o tempo todo estar falando isso, senão você vai acabar se sentindo mal por você não lembrar muitas vezes. Não é assim que funciona. A Divina Vontade, ela não vem para trazer peso nenhum, muito pelo contrário, ela é leveza pura, é claridade, é luz 24 horas por dia. Então, não é complicar, mas facilitar. Sempre facilitar. Então, lembrança e consciência da presença de Deus, isso é constante, a gente vai sentir isso. Se você não lembrar em todos os momentos, não quer dizer que você não está na vontade divina, tá? Mas você lembra, sempre você está de uma certa forma, você desligou para fazer uma coisa, mas quando você vê, você lembrou de Jesus, é Ele mesmo que se faz presente, tá? Então, fica tranquilo. E quando você acha que Ele não está presente, que você acha que você perdeu, né, a consciência da presença dele, não se preocupe. Se você rezou o seu ato preparatório, se você está dentro da Divina Vontade, deseja de todo o coração, você não sai mais. É claro isso, ele fala muito claramente. Tá? Quanto mais atos você praticar na vontade divina consciente, mais profundamente você entra e mais restaura a criação. E Jesus explica a Luísa: minha filha, para se esquecer de si mesma, a alma deve fazê-lo de tal maneira que tudo o que ela faz e o que é necessário para ela, faça como se eu mesmo quisesse fazer nela. Se ela ora, deve dizer: é Jesus quem quer orar em mim, e eu oro junto com ela. Se ela tem que trabalhar, é Jesus quem quer trabalhar. É Jesus quem quer andar, é Jesus que quer comer, que quer dormir, que quer se levantar, que quer se divertir, e assim por diante com todas as outras coisas da vida. Só assim a alma pode esquecer a si mesma, porque fará tudo não apenas porque eu quero, mas porque eu mesmo quero fazê-lo, é necessário precisamente para mim. Então Jesus quem disse: agora um dia eu estava trabalhando e pensei comigo mesma. Luísa escreveu: como é que enquanto eu estou trabalhando é Jesus quem trabalha em mim e Ele mesmo quer fazer esse trabalho? E Jesus disse: eu mesmo e meus dedos, que estão nos seus, estão trabalhando. Minha filha, quando estava na terra, minhas mãos não se abaixaram para trabalhar a madeira, martelar, né, e ajudar meu pai adotivo José? Enquanto eu fazia isso, com essas próprias mãos, com esses dedos, criei almas e chamei outras almas de volta para a próxima vida. Divinizei todas as ações humanas, eu as santifiquei, dando um mérito divino a cada uma delas. Os movimentos dos meus dedos, chamei em sequência todos os movimentos dos dedos e dos dedos de todas as criaturas. E se eu vi que eles estavam fazendo por mim ou porque eu queria fazê-los dentro deles, continuei minha vida de Nazaré neles. E senti como se os aplaudisse pelos sacrifícios e humilhações da minha vida oculta, dando-lhes o mérito da minha própria vida. Filha, a vida oculta que conduzi em Nazaré não é levada em consideração pelos homens. Quando, de fato, depois da minha paixão, eu não poderia ter feito um bem maior para eles. Ao abaixar-me a todos esses atos humanos, pequenos e humildes, aqueles que os homens hoje fazem em suas vidas diárias, como comer, dormir, beber, trabalhar, acender o fogo, varrer, etc., todos os atos que ninguém pode fazer sem, fiz uma pequena moeda divina de valor incalculável para fluir em suas mãos. Assim, se minha paixão os redimiu, minha vida oculta proporcionou a cada ação humana, mesmo a mais insignificante, mérito divino e valor infinito. Tá vendo? A vida oculta de Jesus. É isso que ele fala lá no livro do céu. Explica direitinho como que a vida oculta dele transmitiu o reino da divina vontade, né? Tão gloriosa quanto essa realidade é de Jesus operando dentro de seus atos. E talvez, por mais abstrato que possa parecer para alguns,
O dom de viver na vontade divina torna isso possível. Então, é pura fé. É pura fé, é vida de fé, 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 fé. Não tem outro jeito, gente. Como discutimos, o dom consiste na vontade de Deus se tornar o princípio de sua vida na alma. Assim como a sua alma agora é princípio de vida de seu corpo, quando, por exemplo, um homem está construindo uma cadeira e apertando os parafusos, ele pode dizer honestamente: minhas mãos fizeram isso. Mas seria melhor para você dizer: eu fiz isso. Pois quando múltiplos poderes concordam em um único ato, o maior recebe mais reconhecimento. Enquanto a alma do homem é projetada para animar a carne e comandar seus atos, a vontade de Deus pode fazer muito mais. Ela pode se tornar a vida dos atos de outro livre-arbítrio, que é distinto de si mesmo. Embora seja um grande mistério, isso tudo, ela se torna realidade através do dom de viver na vontade divina, de modo que, assim como a alma realmente faz o que o corpo da vida, a vontade divina faz com que a alma que vive nele faz. Então, a vontade divina, ela assume a sua alma, ela assume a sua vida espiritual. Então, por isso que Jesus vive em você, porque a alma espiritual é Ele quem vai assumir, Você dá licença para Ele entrar e Ele reinar, para que a vontade dele viva na sua vontade. Lembre-se de que nosso modelo para realizar nossos atos na vontade divina não é outro senão o próprio Jesus. Quantas vezes paramos para considerar que o Evangelho, que fala tão bem de nosso Senhor, só detalha realmente os 3 anos finais dos seus 33 anos da vida na Terra? Não é o suficiente. E, no entanto, ele poderia facilmente vir à Terra milagrosamente como um homem completamente adulto e alcançar tudo o que precisaria muito rapidamente. Mas, em vez disso, ele passou décadas fazendo o que todos deveriam fazer, trabalhando. E isso não foi em vão, porque blasfêmia seria atribuir vaidade a um Deus encarnado. Jesus revela a Luísa: se eu andasse, tinha a atitude de poder ir de uma cidade para outra sem fazer uso dos meus passos. Mas queria andar de verdade para colocar meu amor em cada passo, para que em cada passo tudo fosse executado. Se eu trabalhava com José a fim de suprir as necessidades da vida, foi o amor que correu em meus atos. Foram conquistas e triunfos que eu fiz, porque um Fiat era suficiente para que eu tivesse tudo à minha disposição. E fazendo uso das minhas mãos para um pequeno lucro, os céus ficaram maravilhados. Os anjos permaneceram extasiados e mudos ao me verem diante das ações mais humildes da vida. Mas meu amor teve sua saída, encheu, transbordou em meus atos, e eu sempre fui o divino conquistador e triunfante. Tornar comida não era necessária para mim, mas ele não precisava comer, mas eu comi por amor, para fazer o amor correr e fazer novas conquistas e triunfos. De fato, dei curso às coisas mais humildes e básicas da vida que não eram necessárias para mim, mas o fiz para formar tantas maneiras distintas a fim de deixar meu amor correr e formar novas conquistas e triunfos sobre minha humanidade, a fim de fazer um presente deles para aqueles que eu tanto amava. Em todos esses atos, devemos ter a intenção de nos fundir à vontade de Deus. Como vimos, Jesus foi quem completou esses atos na vontade divina para nós durante sua própria vida terrena. E ao nos fundirmos em sua vontade, tornamos possível reivindicar esses atos como nossos. Então, Jesus fez os atos, a gente pode reivindicar, pedir, para que Ele possa fazer esses atos em nós. Jesus diz a Luísa: minha filha, fundir-se a minha vontade é o ato mais solene, maior e mais importante de toda a sua vida. Fundir-se na minha vontade é entrar na esfera da eternidade, abraçá-la, beijá-la, receber o depósito dos bens que a vontade eterna contém. Há muito mais ajuda para conseguir isso. Vou dar apenas algumas sugestões de forma de lista. Tentar ser mais deliberado, menos desleixado, mesmo em seu comportamento físico. Pensar, por exemplo, a última vez que você olhou para a fila da comunhão à sua frente. A maioria das pessoas anda de um lado para o outro como patos. Evidentemente, não é necessário esse método de caminhada. A anatomia humana não é o tipo gingada. Simplesmente é nisso que caímos na negligência. Se não pensamos no que estamos fazendo, mexendo-se, agachando-se em cadeiras ou sentando-se em posturas absurdas, agitando incessantemente a perna, arrastando os pés ou pisoteando como elefantes enquanto caminham. Desajeitado, falando, eu acho que ele está exagerando aqui, tá? Jesus, ele não fala nada disso, ele não está encrencando com isso, do jeito que a gente andar, do jeito que a gente fazer, ele não liga para isso. Jesus, ele fez,
qualquer ato que ele fez, do jeito que nós fazemos. Então, uma pessoa que ela tem problema mental, se ela anda de um jeito torto, se ela tem problema na perna e ela anda do jeito torto, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Jesus, ele diviniza qualquer ato humano, qualquer ato. Então, sempre os teólogos, os filósofos, Daniel, incluindo, acabam atrapalhando e complicando. Não tem nada a ver isso aqui, né? Tem coisas que eu leio aqui que eu fico, nada a ver, né? Outra coisa que ele fala, se você se assusta facilmente, tenta trabalhar isso. Você não é um animal selvagem que vive na selva, portanto, não é necessário que você seja tão propenso a reagir severamente a estímulos externos, como ruídos repentinos, itens caindo, portas se abrindo, etc. Isso é medo, né? Ele tá falando de medo, né? Que é pra você cuidar dos seus nervos. Então, vai no médico, né? Todo mundo que tem um problema de nervos, vai no médico. Como será discutido em maior profundidade na seção Virtudes Fundamentais deste livro, deve se esforçar para desenvolver um comportamento geral de silêncio, oração e de paz. Isso é Jesus quem vai fazer na gente. Quando a gente quer viver na divina vontade, é Jesus quem vai mudar o nosso pensamento, mudar nossas ações, não é a gente, não tem esforço humano. A divina vontade, ela toma posse. A gente não tem esforço da nossa parte humano para conseguir isso. A gente só tem que desejar. Plenamente, eu quero viver na divina vontade, consciente todos os dias. E Jesus é quem vai mudar você. E não é de uma vez, não é de uma hora para outra, assim, no piscar de olhos. E não tem esforço humano nenhum. Jesus falou que não tem esforço humano. O esforço que você tem que alcançar é somente de desejar profundamente. E aí Jesus, ele vai fazer o processo em você. É assim que aconteceu comigo. Eu fazia coisas terríveis que hoje eu não faço assim e nem consigo imaginar a possibilidade de fazer. Tá? Ele fala na minha mente, ele me explica, ele me é muito mais simples do que vocês possam imaginar. E vai ser assim com todas as pessoas, né? Por mais que esteja ao seu alcance, esforçar-se para garantir, né, que você seja sempre é a graça suficiente. Então é a graça. Sempre há graça suficiente disponível para superar qualquer distração externa, quando estamos em um ambiente que não depende de nós. Gente, isso é ler o livro do céu. Se você ler o livro do céu, você não consegue ser a mesma pessoa que você era. Não consegue. Então, não adianta querer uma confusão. Lute por uma maior paz em situações sociais. Em vez de ficar sempre ansioso sobre o que dizer neles, simplesmente cultive uma atitude em que você não tenha medo, né, de fazer silêncio, pois muitas vezes é o medo do silêncio que nos obriga a deixar escapar coisas absurdas que nunca deveriam ter sido ditas. Olha, quem vive na divina vontade, tudo que fala, Deus, ele conserta. O bem, o que é mal que você faz ainda, né, o pouquinho de mal que você ainda faz, você está vivendo na divina vontade, Deus conserta e transforma esse mal em bem. Então, não precisa ter medo. A vida na divina vontade é paz perpétua. É paz tranquila. Então, ele está te saindo do livro do céu. Tanto que é só palavras dele aqui. Não está tendo Jesus aqui, ó. Então, quando o homem entra na conversa, ele atrapalha tudo, tá? Tente adicionar mais formalidade aos seus dias. Quando procuramos chinelos ou calças de moletom, é muita coisinha. Tá vendo? Não precisa nada disso. É um dia de cada vez. É vivendo na graça de Deus. É graça pura. O que você vai viver é graça, é Deus quem vai manifestar essa graça, né? O esforço é de você desejar, é rezar, é estar consciente, é trocar os seus pensamentos pelos pensamentos de Jesus. É isso que você tem que focar. É isso que você tem que focar. Daí, à medida que você vai trocando os seus pensamentos pelos pensamentos de Jesus, ouvindo só Jesus, ele vai dominar você. Você vai desejar viver agradando ele. É uma coisa que é ele que vai reinar em você. A sua alma é totalmente transformada, é totalmente fundida com a vontade divina. Então, ela começa a reinar, ela existe. Aqui está dizendo, aqui do jeito que o Daniel está colocando, dá a impressão de que ele não acredita que a divina vontade é sobrenatural e que ela pode fazer alguma coisa. Então, que é o ser humano que tem que mudar o seu comportamento. O padre Dom Leonardo Maria Pompeia é a mesma coisa, ele pensa igual. Então, vamos parar com isso. Tá? Vocês que ensinam a vontade divina, se vocês entenderem a minha língua e tiverem ouvindo esse conteúdo, por favor, não é assim que funciona, não é esse esforço humano, não tem nada de humano, é se esvaziar. Jesus fala, é para se esvaziar de totalmente a sua vontade, é para se esvaziar de humano. Aqui ele está enchendo a pessoa de humanidades, a chinelo, de roupa, de comportamento, de escritório, pelo amor de Deus, isso aqui é humanidade pura, não tem nada de divino aqui. Então, eu preciso explicar isso para vocês, porque os livros Coroa da Santidade
Se você ler sozinho, você vai se confundir, não vai dar certo. Tem coisa que eles colocam a humanidade em tudo. Eles poluem, eles contaminam com a vontade humana as coisas que é divina. Não tem nada a ver, não tem nada de divino aqui no que ele está dizendo agora, tá? Então eu vou parar, vou pular essa parte e depois a gente vai para a página 229, cresça no conhecimento das verdades, que é o que importa, tá bom? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.